Semana de Ação Mundial 2020, de 15 a 22 de junho. Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. Letreiro, Semana da Ação Mundial 2020, 15 a 22 de junho. Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. Na cor roxa, uma mão com o pulso em riste segura um lápis. Nas laterais, diferentes ilustrações, nas cores roxa e verde. Uma mulher indígena, um globo, uma cadeira de rodas. A junção dos símbolos do masculino e do feminino. Um livro, um caderno e mãos fazendo sinais em libras. Letreiro, Semana da Ação Mundial 2020. Na cor roxa, uma mão com o pulso em riste segura um lápis. Direito à acessibilidade. Compartilhe com as pessoas que precisam ou preferem ler em outros formatos que este manual está disponível em meio digital. Na cor roxa, uma mão com o pulso em riste segura um aparelho celular. O que é a SAM? Uma pincelada de tinta roxa com o desenho de uma lâmpada acesa e ao lado o letreiro. O que é a SAM? Por que você deve ler esse manual? A SAM, Semana de Ação Mundial, é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 países, desde 2003, com o objetivo de informar e engajar a população em prol do direito à educação. No Brasil, é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 17 anos. É a maior atividade de mobilização da sociedade civil pelo direito humano à educação no mundo. A SAM brasileira acontece neste ano entre os dias 15 e 22 de junho de 2020. Neste ano, há mudanças no formato da SAM por conta das políticas de isolamento para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Em vez de termos as atividades autogestionadas durante a semana, como fazemos a cada ano, nós teremos webinários, seminários online, sobre o tema da SAM 2020, que é Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. Durante a semana, será organizado um webinário por dia. Cada um deles ministrado por especialistas que estão citados no Manual da SAM 2020. Ou seja, os autores do livro Educação contra a Barbárie, Boitempo. Livro este que inspirou o tema dessa edição da SAM, ou estão ligados aos temas da SAM. No segundo semestre, em datas a serem confirmadas por nós e por vocês, é a vez de promovermos as atividades autogestionadas. Indicamos que sejam incorporadas as atividades a serem planejadas para o calendário escolar, ou a agenda de trabalhos da organização ou do coletivo de que faz parte. Com todo o subsídio dos webinários e do kit de materiais da SAM, as atividades autogestionadas realizadas vão compor um banco de sugestões de atividades e boas práticas, reconhecendo o trabalho dos participantes. Os certificados de participação serão enviados a todos. Neste ano, infelizmente, não haverá impressão e distribuição de materiais, pois a logística de impressão, empacotamento e distribuição está prejudicada por conta do momento que enfrentamos. Eles serão disponibilizados para download gratuito pelo site da SAM e também em versão acessível. Educação contra a Barbárie. Vale ressaltar que a nossa SAM sempre esteve e continua dedicada ao monitoramento da implementação do Plano Nacional de Educação, PNE, determinado pela Lei 13.005 de 2014, que prevê metas para a educação brasileira até 2024. Mas neste ano, a SAM também vem expressar a indignação de uma multidão de profissionais da educação, estudantes, mães, pais e ativistas que testemunham um desmonte da educação sob o governo Jair Bolsonaro e de seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Por isso, o tema e o slogan da SAM em 2020 são Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. O título se baseia no livro de mesmo nome, organizado pelo pesquisador, professor da UFABC
e membro da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fernando Cássio, e publicado pela editora Boitempo. Assim como o livro, o Manual da SAM deste ano é um alerta e um chamamento para fazermos face à barbárie na educação. Para explicar o que acontece com a educação e mostrar as propostas de mudança, teremos como referência alguns dos artigos dos 20 autores que aparecem no livro. Dessa forma, poderemos expor diferentes temas para que você possa atuar em sua escola, sua comunidade, sua cidade, nas redes sociais, onde puder. Uma das melhores formas para transformar a educação é saber os nossos direitos. É para isso que esse manual existe. Com ele, você pode se equipar com leis, fatos, dados e argumentos para serem usados numa reunião escolar, numa audiência pública ou mesmo em uma conversa franca. O mais importante é lembrar que a educação pública gratuita, inclusiva, laica e de qualidade é um direito do cidadão. E não vamos abrir mão disso. Está na Constituição Federal de 1988, abre aspas, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas. Logo da SAM. Na cor roxa, uma mão com um pulso em riste segura um aparelho celular. Nota sobre o período de isolamento para o enfrentamento da crise do coronavírus. Este manual de 2020 não teria razão de ser se não mencionássemos a pandemia de Covid-19 que acomete a todas e todos. A crise, nós sabemos, é de saúde pública e econômica, mas também afeta profundamente a educação de milhões de crianças e adolescentes. Neste contexto, o direito à educação fica sob ameaça também. As ameaças surgem quando há, por exemplo, ações descabidas para oferecer a educação à distância na educação básica, mesmo quando sua implementação fica impossível de ser concretizada sem ampliar as desigualdades da educação brasileira, ainda que seja neste período de exceção. Não é possível oferecer o modelo de educação à distância como forma de substituição das aulas presenciais. Além de a EAD ser ilegal e inviável para a educação infantil e inadequada para as necessidades do ensino fundamental, um dos argumentos que desmonta essa ideia é que a EAD na educação pública não considera os excluídos digitais. Apenas 42% das casas têm computador, e em casas com renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, esse percentual reduz ainda mais. De forma similar, o acesso à internet também é desigual, principalmente na área rural. Dados da pesquisa TIC Domicílios 2018, do CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Saiba sobre as alternativas nos guias sobre enfrentamento à Covid-19, que publicamos no site da campanha. 5 diferentes guias. Primeiro guia. Fundo verde, ao centro a ilustração de pessoas de mãos dadas, cobertas por um guarda-chuva. Título: Guia Covid-19, Educação e Proteção de Crianças e Adolescentes. Segundo guia. Fundo laranja, ao centro a ilustração de pessoas de mãos dadas cobertas por um guarda-chuva. Título: Letreiro: Guia Covid-19, Educação e Proteção de Crianças e Adolescentes. Terceiro guia. Fundo azul, ao centro a ilustração de pessoas de mãos dadas e acima delas o sinal de Wi-Fi, um computador e um celular. Título: Guia Covid-19, Educação à Distância. Quarto guia. Fundo roxo, ao centro a ilustração de pessoas de mãos dadas e acima deles um sinal de visto. Título: Guia Covid-19, Boas Práticas em Proteção. Quinto guia. Fundo laranja, ao centro a ilustração de pessoas de mãos dadas, acima deles um prato de comida. Título: Guia Covid-19, Alimentação Escolar. Esses casos não são isolados. Ideias como essas são diretamente contrárias ao direito à educação de crianças, adolescentes e dos trabalhadores da educação. A essas ideias, o Manual da SAM 2020 chama de barbárie. Ao longo deste manual,
encontre diversos temas que se relacionam de alguma forma com políticas e discursos ocorridos no centro da crise da Covid-19. Acreditamos que este material, portanto, apresenta temas que são relevantes para muitos temas e momentos. São questões que impactam a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Elas estão aqui porque descrevem pontos-chave no debate público que nos ajudam a identificar o que é bem-vindo e o que é de se rejeitar quando falamos em direito à educação. No fundo verde e com ilustrações brancas, duas mãos seguram um coração com um sinal de batimento cardíaco. Editorial: Educação contra a barbárie. Nós vivemos em um dos países mais desiguais do planeta, que desrespeita direitos humanos e viola os direitos educacionais. O cenário de ameaça se tornou realidade e a garantia plena do direito à educação mais distante. O abatimento, contudo, não é uma opção. Nunca foi, pelo menos, para aquelas pessoas que defendem o direito à educação e que, por décadas, fazem acontecer eventos como a SAM, que mobilizam milhares de estudantes e profissionais da educação em prol do direito humano à educação. Esse manual, em formato de revista, traz muitos temas quentes que estão nos noticiários nacionais através do olhar de especialistas, compromissados com os direitos humanos e, especialmente, com o direito à educação. Dentre os assuntos que abordamos estão privatização, gênero, militarização das escolas, financiamento da educação e educação democrática. Nas últimas páginas deste manual, você encontra um conjunto de cartelas com os dados mais recentes que mostram em que pé se encontram todas as metas do Plano Nacional de Educação, lei construída a milhares de mãos com muita participação social e que funciona como bússola e estrutura para as melhorias em nossa educação. Nesse balanço do PNE, contamos o que já foi cumprido, o que falta cumprir e também o impacto desse estado de cumprimento em nossas vidas. O PNE não está sendo cumprido. No lugar dele, são colocadas uma série de políticas públicas que vão na contramão do que ele preconiza. Políticas discriminatórias, excludentes, de censura e de esvaziamento da escola como lugar vivo, democrático, transformador e livre. Assim, o descumprimento do Plano Nacional de Educação está no centro da barbárie que toma a educação nacional. Letreiro. Editorial. Nas extremidades, diferentes ilustrações, nas cores roxa e verde. Uma mulher indígena, um globo, uma cadeira de rodas, a junção dos símbolos do masculino e do feminino, um livro e mãos fazendo sinais em libras. Esse material foi feito com muita dedicação a várias mãos. Deixo os agradecimentos especiais ao Gabriel Moraes, assessor de projetos, e ao Renan Simão, assessor de comunicação, que com muito cuidado, engajamento, profundidade e compromisso com nossas e nossos leitores, pensaram e elaboraram a primeira versão desse material. Ao Fernando Rufino, que dedicou todo o seu conhecimento na ciência de dados para trazer as informações mais acuradas possíveis sobre o estado do Plano Nacional de Educação. A Lúcia Costa, a Geusilene Costa e a Michele Oll e equipe da AM3 Eventos, que deram a sustentação logística para que esse material pudesse chegar em cada atividade pelo país. A Sofia Andreasa, que desenhou e diagramou todos os nossos materiais. A todos os integrantes de nosso Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial 2020, que deram subsídios e revisaram criticamente os textos. A todos os nossos parceiros, que deram o apoio necessário para a realização dessa enorme mobilização. A toda a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que leva a nossa defesa do direito à educação a todos os cantos do país e dá sentido, vazão e amplitude a nosso trabalho. Ao Fernando Cássio, organizador do livro que traz o mote da SAM 2020, intelectual e indignado com a injustiça que se coloca a serviço do trabalho coletivo. Ao nosso coordenador-geral, Daniel Cara, que sempre nos ensina, nos orienta e se deixa ensinar, como todo grande educador o faz. E a vocês, leitores e leitoras,
engajados nessa mobilização, que são também integrantes dessa enorme rede global daqueles que fazem sua parte pela garantia do direito à educação e por um mundo de justiça social para todas as pessoas. O momento é de erguer a cabeça. Este manual foi criado para promover debates em torno de um objetivo comum, que é o direito de termos escolas de qualidade e inclusivas, e com boa infraestrutura, profissionais da educação valorizados e bem formados, e tudo mais que é garantido para toda cidadã e cidadão brasileiro. Isso tudo pode ser realidade, se nos mobilizarmos. Um primeiro passo é usar este manual em sua escola ou comunidade, em casa ou na rua. Vamos lá? Andressa Pelanda, coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, coordenadora da SAM 2020. Dicas para educadores e facilitadores. Uma pincelada de tinta verde. Do lado direito, a ilustração de uma pessoa tocando um quadro com o desenho de uma lâmpada acesa. Ao lado esquerdo, o letreiro. Dicas para educadores e facilitadores. As atividades da SAM são autogestionadas, ou seja, você pode e deve usar este manual de acordo com as suas necessidades para realizar suas próprias atividades. Uma leitura flexível é chave para uma atividade bem-sucedida. Contextualize as questões que vai abordar. Tente trazer os temas ligados ao direito à educação para perto da vida das pessoas que estão participando das atividades, trazendo elementos da comunidade, bairro ou cidade em que estão inseridas. Não é preciso dar respostas ou pedir soluções. O mais importante é buscar a participação e a mobilização em torno do direito à educação. As soluções chegam à medida que os debates são mantidos e se colocam em favor da melhoria coletiva. Leve em conta o perfil do grupo com quem vai se comunicar. Isso pode evitar tensões desnecessárias e melhorar o engajamento. Desejamos as boas-vindas. Na cor roxa, uma mão com um pulso em riste segura um lápis. Esse material é um recurso educacional aberto, REA. No contexto da cultura digital, práticas de colaboração e interatividade são cada vez mais evidenciadas na sociedade. Diversos movimentos pela liberdade de distribuir e modificar trabalhos e obras criativas têm ganhado força e se justificam pelo direito à educação e à cultura, e também pelo direito do autor em decidir que usos quer permitir para sua produção. São cada vez mais conhecidos os movimentos do software livre, da transparência de dados públicos e dos recursos educacionais abertos, REA. REA surge de um movimento conhecido por promover a liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir recursos com licenças abertas. Prioriza o uso de software livre e formatos abertos. O conceito envolve também princípios relacionados a práticas pedagógicas abertas, com enfoque em inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade. Por que os REA são tão importantes? Quando materiais didáticos e educacionais são considerados bens públicos e comuns, todos podem se beneficiar: professores, estudantes e autores interessados na utilização de sua produção. Quando tais materiais são pagos com dinheiro público, seja pelos programas de compra de livros didáticos e paradidáticos, ou por iniciativas próprias de produção de materiais, faz ainda mais sentido que estes sejam bens públicos. REA no PNE. O Plano Nacional de Educação contempla pela primeira vez o incentivo à REA dentro de duas metas, a meta 5, sobre alfabetização, e a meta 7. Quer saber mais? Acesse aberta.org.br. Mãos seguram um livro aberto. O livro é dividido ao meio nas cores azul e vermelha. Ao lado direito, o letreiro. Iniciativa Educação Aberta. Siglas e glossário. Uma pincelada de tinta roxa. À esquerda, o letreiro Siglas e glossário. Do lado direito, o desenho de um livro. Em seguida,
o desenho de um lápis verde, na ponta do lápis, uma borracha. Para ajudar na compreensão dos textos, confira abaixo os significados das siglas que estão presentes neste manual. CIS – Contrato de Impacto Social. Fundeb – Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. MEC – Ministério da Educação. ONG – Organização Não Governamental. PEC – Proposta de Emenda à Constituição. PIB – Produto Interno Bruto. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. PNE – Plano Nacional de Educação. SAM – Semana de Ação Mundial. Parlamentares – Pessoas eleitas pela população para ocupar o poder legislativo, onde são propostas e aprovadas as leis do país. Produto Interno Bruto, PIB, soma de todas as riquezas produzidas no país. A ilustração do globo terrestre na cor verde. 1. De onde vem a barbárie? Uma pincelada de tinta roxa. Do lado esquerdo, o desenho de um caderno. Ao lado direito, o letreiro. Leia a referência no livro. Leia a referência no livro. Este capítulo tem por base a apresentação do livro Educação contra a Barbárie, escrito por Fernando Cássio. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes da reflexão de Fernando para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. Selvageria e brutalidade, se formos buscá-las nos dicionários, são palavras relacionadas à barbárie. São termos ligados à agressão, à violência. Mas a ideia de barbárie pode ser mais facilmente entendida quando usamos uma outra palavra próxima à barbárie, o atraso. Como mostra o organizador do livro Educação contra a Barbárie, Fernando Cássio, a partir da fala do filósofo alemão Theodor Adorno, o atraso é uma característica de pessoas e grupos que são tomadas por, abre aspas, um impulso de destruição, fecha aspas, direcionado aos outros. A civilização, no caso, significa todos nós. Pode ser o país inflamado de ressentimento, ou mesmo uma comunidade da periferia desmobilizada por um líder ou grupo autoritário. Podemos ser mais diretos. Na educação, a barbárie é a militarização das escolas, os ataques contra a liberdade de ensinar e aprender, o racismo, a violência de gênero e contra a população LGBT, o desprezo à ciência e ao conhecimento, o acirramento das desigualdades educacionais. Devemos nos preocupar também com a barbárie gerencial, termo cunhado por Cássio, que é sustentada por organizações empresariais e bancárias, usando discursos supostamente técnicos com a intenção de deslegitimar quem faz educação e forçar soluções que vêm de um único lugar, os interesses produtivistas da economia de mercado. Os dois tipos de barbárie têm o mesmo efeito: a dissolução do direito à educação pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, livre e laica, conforme prevista na Constituição Federal de 1988. Mas atenção! Também temos que identificar onde estão os sintomas da barbárie, pois ela impacta ações do nosso dia a dia. Exemplos: censura de livros ou materiais didáticos, abandono e evasão escolar, em sua maioria, de crianças e adolescentes negros, controle dos corpos e da sexualidade das e dos estudantes, proibição de vestimentas e de uso de cabelos crespos soltos, Black Power, dreads, crianças com deficiência segregadas em escolas e classes especiais, o esvaziamento dos espaços de participação da escola, grêmio estudantil, conselho escolar, etc. Se situações como essa acontecem, é porque a barbárie está presente ao nosso redor. Significa que o direito à educação está ameaçado e que precisamos lutar por ele.
Esperamos que as seguintes páginas sirvam para esse propósito. O desenho traçado com apenas o contorno de duas meninas, lado a lado. Elas sorriem e olham para frente com a mesma posição, braços cruzados e suas cabeças se encostam uma na outra. 2. O que é a educação democrática? Leia a referência no livro. Este item do manual tem por base o capítulo Educação Democrática, do livro Educação contra a Barbárie, escrito por Bell Hooks. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes de sua reflexão, para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. Se já sabemos o sentido de barbárie, o que é então o oposto de uma educação baseada no atraso e na barbárie? A resposta é a educação democrática. Explicar o que é educação democrática pode ser complicado, mas não deveria ser. Seguindo o texto de Bell Hooks no livro Educação contra a Barbárie, vejamos. Se você entende que as aulas têm uma ligação forte com as vidas de todos os ali envolvidos, professoras, professores e alunas, alunos, de forma a transformá-las, buscando a justiça social, você é uma pessoa democrática. Se você defende na prática a cidadania, seja em sala de aula, seja no seu trabalho, seja na sua comunidade, no mais pleno significado da expressão, você é uma pessoa democrática. Se buscar sempre desenvolver um pensamento crítico e provocá-lo nas outras pessoas, você é uma pessoa democrática. Se sabe e mostra que aprender é mais do que se inserir na vida produtiva e sobreviver à falta de emprego, mas é também uma forma de viver melhor, de ser mais feliz, de se empoderar do nosso lugar no mundo, você é uma pessoa democrática. Os assuntos deste manual podem estar longe do seu cotidiano e não fazer parte do papo do café ou do jantar, mas lembre-se, tudo que está neste manual serve para, sobretudo, apontar o que é preciso para rejeitarmos a barbárie e alcançarmos uma educação democrática em nosso dia a dia, em nossa vida, em nossas relações, em nossa sociedade. Educação democrática essa que é nossa e que é plena, por direito. A atuação em prol de uma educação comprometida com a igualdade de gênero, raça e orientação sexual nas escolas e o compromisso com a justiça social fazem da educação democrática um dever ético a ser alcançado. O que diz a lei? LDB 9.394, de 1996, artigo 3º, parágrafo 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Ilustração de uma mulher vestindo terno. Ela segura um livro na mão esquerda e, ao seu lado esquerdo, diversos livros empilhados. Abre aspas. Se o direito à educação não for universal, ninguém estará a salvo e tampouco será pleno. Fecha aspas. Na cor roxa, uma mão com o pulso em riste segura um lápis. Confira aqui a entrevista com o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, Daniel Cara, sobre o direito à educação e o que fazer frente à barbárie. Para você, o que é uma educação contra a barbárie? A educação contra a barbárie é aquela pautada essencialmente no direito à educação. Isso significa entender a educação como algo que é essencial para a vida de mulheres e homens, tanto quanto a alimentação, a saúde, o lazer e o trabalho, por exemplo. Por que a educação é um direito?
porque todas e todos têm direito de compreenderem e se apropriarem da cultura, inclusive procurando aprimorá-la e enriquecê-la. No nosso caso aqui, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que homens e mulheres criaram para serem plenos. Arte é cultura. As ciências fazem parte da cultura. Os valores, os esportes, os procedimentos de tomada de decisão, como a democracia. Assim, fundamentalmente, a educação, como direito, é contra a barbárie porque a barbárie é a aniquilação da cultura e a imposição de uma visão de mundo. Ao passo que o direito à educação é a compreensão e a apropriação da cultura de forma crítica, permitindo a consciência da sua identidade, dando elementos para defendê-la, mas sempre respeitando as identidades do outro. A educação é, inclusive, um direito humano, porque ela é um princípio e um requisito para nos tornarmos seres humanos plenos, dotados da capacidade de respeitarmos os outros. Como a barbárie e as ameaças conservadoras desafiam o direito à educação? A barbárie é o antônimo da humanidade, portanto, agride e inviabiliza o direito à educação. Não existe educação com imposição de cultura e divisão de mundo. Paulo Freire dizia que educar é um ato de liberdade para a emancipação de mulheres e homens. A barbárie é autoritária e impositiva. Ela não só não permite a realização do direito à educação, como impossibilita a realização integral desse direito. Como o direito à educação pode nos proteger contra a barbárie? A realização do direito à educação é o melhor caminho para vencermos a barbárie. A missão da educação é garantir 3 liberdades: a pessoal, a política e a produtiva ou econômica, no melhor sentido dessa palavra. Se o direito à educação for consagrado, mulheres e homens jamais permitirão a ascensão da barbárie. Se ela tentar se impor, será derrotada mais cedo ou mais tarde. O que posso fazer na minha comunidade, no meu dia a dia, para defender o direito à educação? Participar. Sempre compreendendo que se o direito à educação não for garantido a todas e todos, jamais alguém será pleno. Somos uma comunidade. Estamos destruindo a nós mesmos, submetendo vidas de outros seres vivos ao fim. Se o direito à educação não for universal, ninguém estará a salvo e tampouco será pleno. Ilustração de uma mulher mexendo no computador. Ela usa roupas claras e tem cabelos enrolados, e olha concentrada para a tela do computador. 3. O que a educação não pode ser? Darcy Ribeiro, em sua conhecida referência, afirmou que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. De fato, quem trabalha há muito tempo dentro das escolas públicas brasileiras sabe o quão difícil é estar lá e como isso é uma realidade já longínqua. Quando afirmamos que defendemos uma escola pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade, precisamos saber bem aquilo que estamos propondo e também quais são as reais ameaças que desafiam essa lógica do direito à educação como base para a democracia e a justiça social. Agora, não podemos aceitar que nos definam como a turma do contra. Nós somos a turma do a favor e, por isso, temos bons argumentos para contrapor as atuais ameaças e ótimas propostas, baseadas na Constituição Federal, para alcançarmos a educação que tanto desejamos. Sendo assim, vamos definir a seguir algumas dessas ameaças, como podemos combatê-las e quais propostas temos a oferecer. Uma ilustração de Darcy Ribeiro. Ele tem por volta de 40 anos. Está com a cabeça reclinada para o lado esquerdo e olha sereno para a frente. 1. Não pode ser privatizada. Leia a referência no livro. Este item do manual tem por base o capítulo O Público, o Privado e a Despolitização nas Políticas Educacionais, escrito por Marina Avelar, do livro Educação contra a Barbárie. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes de sua reflexão, para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. Existe pouca creche para muita criança no Brasil. Apenas pouco mais de 1/3 das crianças de 0 a 3 anos frequenta escola ou creche,
segundo dados da pesquisa PNAD contínua de 2018 do IBGE. A exclusão dessas crianças é oportunidade para o setor privado propor, abre aspas, não construam mais creches públicas. Se recebermos dinheiro público, nós erguemos as creches. Fecha aspas. Resultado: existe uma pressão para que prefeituras paguem para escolas privadas pelas matrículas de crianças. Essa é a política dos vouchers. É a privatização da educação infantil. Ser contra os vouchers é exigir a construção de mais creches públicas para atender a demanda de matrículas de crianças de 0 a 3 anos de idade na educação infantil. Você já ouviu muito sobre isso. Em alguns estados, tentam fazer com que a privatização pareça ser a única solução para o problema da educação. Porém, quando a educação pública começa a ser vista como mera mercadoria, muitos problemas surgem daí. A arena da educação e suas políticas públicas tornou-se um campo de disputa e ocupação de grupos empresariais que enxergam na área uma grande possibilidade de lucro, seja direto ou indireto. Alguns usam da justificativa de filantropia e impacto social para apresentar soluções ditas inovadoras para melhorar a educação do país. A ideia, a princípio, não parece ruim, porém, nem sempre todas as cartas são colocadas sobre a mesa, ou seja, os interesses dessas organizações não são relevados totalmente. Pior do que isso, diversos outros problemas costumam vir junto com esse tipo de participação privada. No campo das políticas públicas, hoje é difícil, à primeira vista, separar o que são programas dos governos e o que são programas dos grandes grupos empresariais, que já assumem publicamente sua atuação na formulação dessas políticas e suas intenções de gerenciar os recursos definidos para a educação. Afinal, acreditam que no Brasil não se gasta pouco com educação, se gasta mal, o que é uma completa mentira. No Brasil, gasta-se pouco e gasta-se mal. Vamos falar mais disso no capítulo a seguir. Esses grupos têm fechado parcerias com municípios, Distrito Federal, estados e governo federal, a União, e proposto projetos nem sempre confiáveis sob o argumento de promoverem melhora do desempenho escolar. Um claro exemplo foi o CIS, Contrato de Impacto Social, firmado em 2017 pelo governo estadual de São Paulo com instituições privadas. Por um lado, o projeto alegava ter por objetivo a diminuição da evasão no ensino médio. Contudo, na prática, ele abria espaço para que investidores privados obtivessem lucro sobre escolas públicas, enquanto transformava os alunos, escolhidos aleatoriamente, em cobaias de experimentos sociais sem prévio consentimento. Ver informativo da Rede Escola Pública e Universidade, REPU, em https://www.fe.unicampbr/impacto-social-CIS. Caso o projeto fosse levado a cabo, algumas escolas seriam melhoradas e outras deixadas de lado. Felizmente, frente à mobilização de educadores, pesquisadores e organizações da sociedade civil, o contrato foi suspenso antes de ser implementado. Muitos podem dizer que a privatização pode ser uma solução rápida e mais eficaz para a transformação da educação, mas a pergunta que precisa ser feita é: transformada para quem e para quê? As tendências privatizantes raramente propõem melhorias para as condições de trabalho das e dos profissionais de educação. Pelo contrário, muitas vezes esse grupo é tratado como ultrapassado, decadente e desatualizado, visto injustamente como o grande culpado pelo fracasso da educação. Muitas vezes, os processos democráticos são desrespeitados. Por possuírem elevados recursos financeiros, muitas ONGs e fundações empresariais utilizam sua influência econômica para impor a própria agenda, negociando diretamente com agentes políticos e atropelando os debates públicos com famílias, alunos, comunidades e movimentos sociais. Uma disputa está sendo travada entre dois conceitos: a educação como direito humano versus
a educação como ferramenta apenas para o desenvolvimento econômico. De um lado, aqueles que entendem a educação pública, gratuita e de qualidade. Do outro, os que enxergam na educação uma grande oportunidade de lucro, açucateando em nome de interesses privados. Em qual lado estamos? 5 razões para ser contra a privatização da educação. 1. Não respeita o diálogo com a sociedade e pessoas diretamente envolvidas. 2. Utiliza recursos públicos para dar lucro aos grupos empresariais privados, o que também não é eficiente em termos de gasto do dinheiro público. 3. Coloca os interesses dos grupos privados acima dos interesses da população, em um modelo educacional que reduz a plenitude do direito à educação. 4. Enxerga a educação como fonte de lucro e não como processo de desenvolvimento humano. 5. Desvaloriza as e os profissionais da educação, taxando injustamente esse grupo como ultrapassado, decadente e desatualizado. 2. Não pode proibir a liberdade de ensinar. Leia a referência no livro. Este item do manual tem por base o capítulo Obscurantismo contra a Liberdade de Ensinar, do livro Educação contra a Barbárie, escrito por Alexandre Linares e José Eudes Baima Bezerra. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes de sua reflexão, para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. Nunca foi tão ameaçador ser professor no Brasil. Além de sofrerem historicamente com a má remuneração, péssimas condições de trabalho e exaustivas jornadas de trabalho, esse grupo passou a ser visto como desqualificado, ultrapassado e pior, abre aspas, doutrinador disfarçado disposto a destruir as famílias brasileiras, fecha aspas. Poderia ser uma grande piada, mas sabemos que infelizmente não é. O movimento Escola Sem Partido, surgido em 2004, começou a ascender e ganhar força a partir de 2016 e hoje já alcança grande influência nacional, contando com o apoio de políticos como o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nascido com a proposta de obrigar todas as escolas do país a fixarem um cartaz em todas as salas de aula de ensinos fundamental e médio, listando deveres que todo professor deveria seguir, incluindo o de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, o movimento foi além. Acabou atraindo outros interessados e adotou uma estratégia de incidência política para a criação de projetos de leis municipais, distritais, estaduais e federais que vão além dos cartazes. Trazem outras propostas assustadoras. Um projeto de lei de 2015 chegou a propor a criação do crime de assédio ideológico, sugerindo detenção de 3 meses a 1 ano ao profissional da educação que cometesse alguma prática que induzisse o aluno a adotar algum posicionamento político, partidário ou ideológico. O projeto foi retirado pelo autor antes de entrar em votação. PL 1411 de 2015, autoria do deputado Rogério Marinho, disponível em https://www.câmara.leg.br/proposicões W maiúsculo EB barra ficha de tramitacal ponto de interrogação ID P maiúsculo ROPOSICAO símbolo de igual 1229808. Ainda assim, é muito importante estarmos atentos às consequências do crescimento de movimentos como esse, que defendem uma educação muito distante daquela que acreditamos. As propostas dos censuradores são por uma escola que não ensina, não discute e não reflete sobre os problemas sociais, filosóficos e científicos ao nosso redor. Além de justificarem erradamente cortes nas verbas para a educação por entenderem os baixos resultados nos índices de qualidade como resultado direto da falaciosa suposta doutrinação ideológica imposta aos alunos. O grande ponto que essas pessoas parecem não entender é que é impossível exigir uma suposta neutralidade diante da realidade em que todos estamos inseridos, e que quando retiramos a liberdade de ensinar, também estamos retirando a liberdade de aprender.
Ao limitar o ensino escolar a somente aquilo que é aceitável às famílias ou a algum grupo social, estamos liquidando o próprio conceito de escola, em que o verdadeiro aprendizado das e dos estudantes acontece no contato com o mundo, seus problemas concretos, e na pluralidade de ideias e concepções a respeito dele. Por isso, defendemos uma educação sem censuras, com escolas abertas ao livre debate. Lutamos pela total liberdade das e dos profissionais da educação de ensinar, e pela total liberdade das e dos estudantes de aprender. 3. Não pode usar discurso antigênero. Leia a referência no livro. Este item do manual tem por base o capítulo A, abre aspas, ideologia de gênero, fecha aspas, existe, mas não é aquilo que você pensa que é, de Rogério Diniz Junqueira, do livro Educação contra a Barbárie. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes de sua reflexão, para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. Um movimento muito próximo dos defensores do Escola Sem Partido é aquele formado por grupos conservadores que visam combater o que chamam de ideologia de gênero. De acordo com eles, existe uma conspiração global contra a família, que deseja, abre aspas, doutrinar ideologicamente, fecha aspas, as crianças em um esforço de destruir os valores familiares, incentivando-as às práticas de erotização, etc. Nesse debate, a escola aparece no centro da discussão. É ali onde a doutrinação acontece, e para defenderem suas famílias desses ataques, essas pessoas são incentivadas a questionarem os currículos, a autonomia das e dos profissionais da educação, os livros pedagógicos e as políticas inclusivas. O que é muito importante entendermos nesse cenário é que o termo ideologia de gênero é muito mais uma invenção criada para assustar pessoas do que, de fato, uma tentativa de destruir famílias. Pesquisadores da área dizem que esse termo começou a aparecer entre os anos 1990 e 2000, a partir de textos de grupos religiosos conservadores, como uma tentativa de resposta aos avanços da redução da desigualdade e da discriminação de gênero. O uso da expressão ideologia de gênero em textos e documentos passou a alimentar discursos de ódio contra ativistas, pesquisadores e integrantes de grupos minoritários, com o objetivo de destruir suas reputações. Apesar de desleal, essa é uma tática comum de deslegitimação de movimentos sociais que lutam por seus direitos. Mais do que nunca, precisamos estar atentos para não cair em armadilhas de discursos simplistas e preconceituosos em favor de uma sociedade retrógrada, que exclui pessoas e grupos minoritários. A ideologia de gênero existe, mas não é o que dizem. Pelo contrário, ideologia de gênero é todo o conjunto de discursos que alimentam práticas discriminatórias vexatórias contra a diversidade de gênero e orientação sexual. Nossas escolas precisam ser espaços abertos e democráticos que não só atendam igualitariamente, como também reconheçam e valorizem a todas e todos que ali estão, não cedendo a movimentos que desejam transformá-las em espaços fechados, reprodutores de visões particulares de mundo e que excluem crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas. Você sabia que igualdade de gênero é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU? A Agenda 2030 foi criada em 2015, em um acordo entre 193 países, para fortalecer a paz universal. Ali, foram estabelecidos 17 objetivos e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todas e todos, dentro dos limites do planeta, a serem atingidos até 2030. O ODS 5, sobre igualdade de gênero, busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Saiba mais em http://www.agenda2030.org.br. 4. Não pode ser militarizada. Um dos assuntos mais discutidos da educação em 2019
foi, sem dúvida, o processo de militarização das escolas públicas, por conta do anúncio do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do governo federal. Essa é mais uma das grandes ameaças que estamos enfrentando na luta pela educação pública, mas que nem sempre é vista como um problema por parte das e dos profissionais, estudantes, pais e comunidade, que acreditam ser essa uma solução para os diversos problemas de infraestrutura e disciplina das escolas. Para explicar em detalhes os motivos pelos quais somos contra a solução da militarização, convidamos a professora da Universidade de Brasília, nossa coordenadora do Comitê Distrito Federal da campanha e especialista da área, Catarina de Almeida Santos, para uma rápida entrevista sobre o programa. Assista a seguir. Além disso, também sugerimos a leitura do texto de Rudá Hit, no livro Educação contra a Barbárie, que trata desse tema. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes de sua reflexão para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. O discurso da militarização como solução para a educação é falso. Na cor roxa, uma mão com um pulso em riste segura um lápis. Especialista Catarina de Almeida Santos mostra por que não devemos ter escolas militarizadas. O que é a militarização das escolas públicas? A militarização das escolas é o ato de trazer militares das diferentes forças para atuarem dentro das escolas civis públicas, nas funções de direção administrativa, pedagógica ou disciplinar, além das de monitoria ou instrução das e dos estudantes. Depois que são militarizadas, as escolas passam a seguir princípios e regras do militarismo, como o uso de fardas, bater continência, ter aulas de civismo, educação moral cívica, ordem unida, atividades de hasteamento da bandeira, ensaios de cantos e hinos, entre outras. Assim, as escolas passam a seguir muitas práticas e regras comuns aos quartéis. Esse processo vem ocorrendo em diferentes sistemas de ensino, estaduais e municipais, por meio da realização de parcerias e convênios entre as secretarias de Educação e Segurança Pública. Assinatura de termos de cooperação entre secretarias e comandos das polícias e ou Corpo de Bombeiros para a implantação da chamada metodologia de ensino dos colégios da Polícia Militar nas escolas civis públicas. E também através da compra de serviço de grupos privados, organizados por policiais já na aposentadoria ou da reserva, que vendem para as secretarias de educação essa metodologia. O que é o projeto de militarização das escolas do atual governo? O atual governo federal, durante a campanha eleitoral de 2018, prometeu criar uma escola militar em cada capital do país, no modelo das escolas do Exército, mas ao assumir o governo, criou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que é uma forma de militarizar as escolas civis públicas já existentes dos sistemas estaduais, municipais e distrital de educação. O programa foi criado em 2019 e começou a funcionar em 2020, enviando oficiais da reserva das Forças Armadas e também das polícias locais para atuarem nas funções de oficial de gestão escolar, oficial de gestão educacional e monitor. Por que a militarização seria ruim para os alunos e para a educação pública? A educação é direito de todos e todas, deve ser garantida pelo Estado brasileiro e ofertada nas escolas civis públicas. A gestão deve ser feita por profissionais com formação na área de educação e experiência em docência na educação básica, e deve contar com professoras e professores com formação em cursos de licenciatura, além das e dos demais profissionais da educação. Essas são normas previstas na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. A escola pública tem que ser o espaço de todas as pessoas. Deve garantir que estudantes possam aprender os conteúdos científicos, mas também a conviver e respeitar as diferenças. Passamos muito tempo da nossa vida na escola e, por isso, ela é um espaço muito importante de aprendizagem sobre a sociedade brasileira e os povos que formam a nossa população, de aprender e respeitar as diferentes culturas, religiões, crenças, hábitos e costumes do nosso povo, de debater os problemas enfrentados pela comunidade,
de combater as diversas formas de violência, de afirmação e construção das diferentes identidades. A escola pública que é militarizada passa a seguir as normas próprias do militarismo impostas nos quartéis e torna-se uma escola que nega princípios básicos, tais como 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Quando estudantes não se adaptam ao novo modelo, são transferidos ou expulsos e até forçados a pedir para sair. Além da reserva de vagas da escola para dependentes de militares, prática utilizada em muitos casos. 2. Liberdade de aprender e ensinar. Estudantes e professores passam a ser submetidos não só às normas rígidas e hierárquicas, mas também obrigados a seguir preceitos do militarismo e não preceitos humanos e universais, assim como há censura aos profissionais da educação. 3. Gestão democrática do ensino público. As relações horizontais são substituídas pela hierarquia e obediência, próprias do meio militar. 4. Direitos e liberdades individuais dos alunos. A identidade dos alunos e sua diversidade étnico-racial é desrespeitada quando são impostos a uniformização de vestimentas, cortes de cabelo, comportamentos, proibição do uso de maquiagem e implementação da cultura militar, provocando a homogeneização e negação dos sujeitos. O que posso fazer para impedir a militarização das escolas na minha cidade? A militarização das escolas públicas não está prevista nas leis que regulamentam a educação no Brasil. Nem a Constituição Federal de 1988, nem a LDB de 1996, assim como outras leis nacionais, autorizam a atuação de militares dentro das escolas civis públicas, em nenhum cargo. Assim, é muito importante que pais, mães, estudantes, educadores e comunidade em geral estudem o assunto e debatam em suas comunidades sobre educação e segurança e quais profissionais devem garantir cada um desses direitos. É importante que seja um debate feito de forma tranquila, levando pessoas a refletirem sobre quais os motivos que levariam policiais a cuidar melhor da educação do que os professores. Algumas perguntas a serem feitas. O melhor que escolas podem fazer para melhorar a educação de crianças, jovens, adolescentes e adultos é ter policiais atuando dentro das escolas e supervisionando o trabalho de professores, coordenadores, orientadores e diretores? A polícia pode melhorar a qualidade da educação, mesmo não tendo formação na área? E se pode, por que ela não resolve a falta de segurança, já que foi criada para isso? Existem algumas formas de evitar a militarização das escolas, mas todas passam pelo debate, diálogo e muito conhecimento sobre o tema, podendo ainda acionar o Ministério Público, conselhos tutelares, Comissão de Direitos Humanos, advogados ativistas, e mobilizar parlamentares, atuar junto com os sindicatos e outros grupos. Por que o governo tem insistido tanto na militarização das escolas como uma solução para a educação brasileira? A polícia não é composta por educadores. A violência é consequência direta da negação de diversos direitos, inclusive o direito à segurança, papel que deveria ser desenvolvido pela polícia. Logo, o discurso da militarização como solução para os problemas da educação é falso. O papel que o governo quer que a polícia desempenhe dentro das escolas é o que ela sabe fazer: controlar, vigiar, impor obediência à hierarquia pelo medo, mandar e punir, inclusive expulsando aqueles que não quiserem obedecer, os estudantes e também os demais profissionais da educação. A educação a ser desenvolvida pelas escolas militarizadas é a educação para a aceitação da barbárie e não contra ela. 5. Não pode permitir o racismo na educação. Leia a referência no livro. Este item do capítulo deste manual tem por base o capítulo Religiões Afro-Indígenas e o Contexto de Exceções de Direitos, de Denise Botelho, do livro Educação contra a Barbárie. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes de sua reflexão, para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. O racismo que estrutura a sociedade brasileira atualmente tem direcionado seus ataques também para as religiões de origem negra e indígena.
Apesar da liberdade de manifestar a religião e a proteção aos cultos e ritos estar garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal, há um crescente número de violências contra os territórios religiosos dessas populações. Para além das comunidades religiosas, princípios educacionais previstos na LDB de 1996, como liberdade e apreço à tolerância e consideração com a diversidade étnico-racial, não são ensinados e aprendidos nas escolas brasileiras, o que reforça a ideia de que certos grupos são superiores e outros inferiores. A partir das escolas públicas brasileiras, cria-se um impasse para uma sociedade verdadeiramente democrática, ao desconsiderarmos o princípio da laicidade na educação. Isso porque a diversidade étnico-racial religiosa não é considerada e a legislação educacional não é cumprida. O fenômeno do racismo religioso é difícil de combater, pois, na maioria dos casos, se funda em uma posição salvacionista, o gesto de alguém que acredita na sua crença como verdade e quer salvar pessoas que devem trilhar o caminho certo. Fingir que o racismo não existe dificulta seu enfrentamento. Por isso, é dever da escola combater a intolerância religiosa contra religiões de matrizes africanas. O ensino religioso no Brasil esteve e, em muitos casos, ainda está muito ligado a crenças cristãs. Pessoas de outras crenças religiosas, ou que não tinham crença alguma, se sentiam agredidas por esse tipo de atividade educacional. A efetivação de um ensino religioso como disciplina optativa e com caráter laico instituído pela LDB gerou uma demanda sobre um ensino religioso que não abrisse espaço para a intolerância. Abre aspas. Um dos caminhos que gostaríamos de seguir é de que o ensino religioso não deve ser proselitista, mas trabalhar com a perspectiva de uma reflexão crítica sobre práticas que estabeleçam significados sociais, refletindo sobre o chamado conhecimento religioso. Fecha aspas. Página 118. O trabalho com a diversidade religiosa deve tratar das reflexões raciais para desconstruirmos a ideia de que religiões de matrizes africanas são menos sofisticadas que as outras. Pelo contrário, elas ampliam nosso marco cultural e nossa compreensão do mundo em que vivemos. Assim, o ensino religioso pode ser utilizado pelas escolas para combater o racismo religioso. Nossa tarefa é pensar como iremos lidar com a intolerância nas escolas e junto às nossas comunidades escolares. Abre aspas. Lutar para que o espaço da escola seja efetivamente laico talvez seja a nossa melhor ferramenta para evitar conflitos. A laicidade não implica em ser antirreligioso, mas em criar um espaço de convivência discursiva entre as diversas religiões e o seu trato pedagógico. Fecha aspas. Página 119. Conhecer o universo das religiões afro-indígenas e discutir racismo religioso junto às comunidades escolares é fundamental para combatermos a barbárie na educação. 4. De onde vem o dinheiro para sua instituição de ensino? A janela da sala de aula está quebrada faz tempo? A quadra da escola está com a pintura gasta? A professora ou o professor reclama, com razão, do baixo salário? Tudo isso tem a ver com financiamento educacional. É com o dinheiro dos nossos impostos que a escola pública se ergue e funciona. Boa parte do financiamento da educação básica passa pelo Fundeb, o principal fundo que sustenta a educação no Brasil, de forma a universalizar a qualidade da educação nas 180 mil escolas do país. Os estados, o Distrito Federal e municípios são os principais responsáveis pela oferta da educação básica e colaboram financeiramente para seu custeio, em cooperação entre si e com o governo federal. O que acontece é que o governo federal contribui de forma insuficiente. R$ 2 de cada R$ 10 investidos, principalmente via Fundeb, o fundo que sustenta a educação básica, que vai da creche ao ensino médio. Contudo, sabemos que a educação brasileira está muito longe da qualidade garantida por direito na Constituição Federal de 1988. No entanto, é a própria Constituição que prevê, especialmente para a educação, como gastos mínimos devem ser feitos. Nossa garantia mínima é essa.
1/4 dos impostos dos municípios, educação infantil e educação fundamental, mais 1/4 dos impostos dos estados, ensino fundamental e ensino médio. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro têm pisos maiores, por exemplo, por conta de leis locais. E o governo federal tem que contribuir com 18% no mínimo. Em muitos casos, isso não é cumprido porque municípios menores arrecadam pouco com impostos e dependem de recursos do governo federal, que são difíceis de acessar ou são insuficientes. E às vezes tem alguma colaboração dos estados em que se localizam, mas isso não é comum. Para piorar a situação, a União, governo federal, tem seus investimentos limitados pela Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, impedindo que novos recursos sejam direcionados para áreas sociais, especialmente a educação e a saúde. Leia o capítulo 5 do livro Economia para Poucos, escrito por Daniel Cara e Andressa Pelanda, e saiba mais sobre os danos que o teto de gastos gera para o não cumprimento do PNE. Capa do livro Economia para Poucos. No fundo branco, ao centro, uma moeda prateada de 50 centavos. Em cima da moeda, a silhueta de diversas pessoas. Um homem de terno aponta uma espécie de seta indicativa para adultos, crianças e animais que correm acuados. Atrás da moeda, uma mão com remédios, uma segurando um facão e outra segurando um cartão. Enquanto estados e municípios se esforçam muito, o governo federal faz pouco, descumprindo o preceito constitucional de que deve colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios para a garantia de um padrão mínimo de qualidade. Isso precisa mudar. 1. Por que o CAQI e o CAC são importantes para defendermos a educação? Temos uma boa notícia. Nós já temos leis aprovadas para serem seguidas e para pressionarmos os políticos através delas para que sejam implementadas. Com elas sendo cumpridas, o governo federal, os estados e os municípios terão que trabalhar juntos em prol do ensino e da aprendizagem. O Plano Nacional de Educação, que está demandado pela Constituição e está previsto pela Lei 13.005 de 2014, é o maior exemplo. A Meta 20 do PNE prevê, entre outros pontos, a implementação do CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, e do CAC, Custo Aluno Qualidade. Essas duas siglas são mecanismos indicadores de qualidade da educação criados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e já incorporados no Plano Nacional de Educação para estabelecer um padrão para a qualidade da educação brasileira. O CAQI traduz em valores o quanto o Brasil precisa investir por aluno ao ano em cada etapa e modalidade da educação básica pública, ou seja, da creche ao ensino médio, nas escolas urbanas, rurais, quilombolas, indígenas, etc., para garantir, ao menos, um padrão mínimo de qualidade do ensino. Por isso, o I, de inicial. O CAC, que já conta com uma proposta formulada pela rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, representa o esforço do Brasil em se aproximar dos países mais desenvolvidos do mundo em termos educacionais. É nosso horizonte, nossa grande meta. O CAQI mostra o mínimo a ser investido em adequação do tamanho das turmas, formação inicial e continuada das e dos profissionais da educação, salários e carreira compatíveis com a responsabilidade das e dos profissionais da educação, instalações, equipamentos e infraestrutura adequados, considerando ainda outros insumos como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas cobertas, materiais didáticos, atendimento educacional especializado, AEE, entre outros. Isso significa que se os recursos estiverem abaixo desse mínimo aceitável previsto pelo CAQI, a lei não está sendo cumprida e, mais do que isso, o direito à educação não está sendo consagrado. No Brasil, não é novidade que ainda é um desafio garantir o acesso à educação básica para todas as pessoas. Em relação à qualidade dessa educação, ainda caminhamos a passos muito lentos. Ainda hoje, contamos com 21,9% dos professores das escolas públicas sem licenciatura. Professores com formação em nível superior recebem apenas 73,1% da remuneração média que os demais profissionais de mesma formação.
31,1% dos professores das redes estaduais com vínculos de emprego temporário, 49,5% do total de matrículas em turmas com elevado número de alunos por turma, 56,5% das escolas públicas sem biblioteca e 56,6% sem laboratório de ciências. RAIS 2013, PNAD contínua, segundo trimestre 2017, Censo Escolar 2017. Isso tudo mostra a distância de muitas escolas em relação aos insumos previstos no mecanismo do CAQUI. O CAQUI e o CAC são mecanismos para que o poder público saiba quanto investir em educação. Porém, com eles, o povo pode tomar consciência sobre quanto investir e quanto falta ser investido. Ou seja, o CAQUI e o CAC ajudam a formular argumentos poderosos para o discurso da luta pelo direito à educação. Com eles, sabemos e mostramos que se investe pouco na educação brasileira e que pedir por mais investimento a políticos nas esferas federais, estaduais e municipais não é privilégio, é direito. Nosso direito à educação. Vale lembrar que o CAQUI e o CAC são primordiais para garantir as condições necessárias para que os professores consigam ensinar e para que os alunos possam aprender. Mas ele não se basta sozinho, pois para termos uma educação de qualidade, é preciso também aspectos que são do chão da sala de aula, de uma gestão escolar inclusiva e democrática, que são temas que estamos destacando neste manual. Além disso, é preciso garantir boa e contínua formação de profissionais da educação e também o melhor projeto pedagógico possível, capaz de cumprir com a missão da educação na Constituição Federal. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Saiba mais sobre o CAQUI/CAC acessando custoalunoqualidade.org.br. Lá, você encontrará explicações detalhadas, referências mais aprofundadas sobre o tema e vídeos para compartilhar nas suas redes sociais. No fundo verde, o desenho de uma mulher conversando com um homem. Ele usa vestes caipiras, bigode, roupa listrada e chapéu de palha. Ela fala e ele a olha curioso. Desenho em preto e branco de um menino lendo um livro. Ele segura o livro com a mão direita. Tem os cabelos escuros e curtos. Na cor roxa, uma mão com um pulso em riste segura um lápis. Sem o financiamento adequado para a educação, o que nós temos é a barbárie. Para explicar a relevância do financiamento da educação para a proteção do direito à educação, entrevistamos José Marcelino de Rezende Pinto, o maior especialista brasileiro em financiamento educacional, professor titular da Universidade de São Paulo, idealizador e ex-presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, FINEDUCA, e membro histórico da campanha. Ele criou junto conosco o CAQUI/CAC. Por que é importante saber sobre o financiamento da educação? As pessoas acham que só o que importa na escola é o professor. E é verdade. Todos os estudos no mundo mostram o papel central do professor. Agora, o que não se diz é que mais de 80% do que se gasta com educação vai para o pagamento de salários. Então, como o Brasil gasta pouco, paga-se pouco, os professores. Assim, a gente não consegue atrair os melhores alunos do ensino médio para os cursos de formação do professor. E também, a rede pública não consegue atrair os melhores alunos formados nas melhores universidades para serem professores. Em suas palestras, você costuma comparar o valor de uma mensalidade de escola particular com os gastos mínimos de uma escola pública. Pode explicar isso? Sim, a mensalidade de uma escola de elite de São Paulo, por exemplo, corresponde ao que se gasta em um ano com um aluno da rede pública. Se eu for comparar as mensalidades das escolas privadas frequentadas pela classe média, nós vamos ver que essas mensalidades correspondem a 3 ou 4 vezes o que se gasta por mês com o aluno na escola pública. Com um detalhe: essa classe média, muitas vezes, já chega alfabetizada à escola. Se a escola não tem computador, ela tem computador em casa. Se a escola não tem uma assinatura de jornal ou revista, ela já tem em casa.
Então, o que a experiência internacional mostra é que eu teria que gastar mais na rede pública do que na rede privada, porque a rede pública precisa de mais infraestrutura. Exatamente para tentar mudar essa situação é que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação construiu o conceito do Custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, e do Custo Aluno Qualidade, CAQ, a partir de 2002. O que é o CAQI-CAQ? É um mecanismo que calcula aquele recurso que nenhuma escola pode abrir mão. Ou seja, eu posso abrir mão de uma biblioteca? De um laboratório de ciências? De informática? Posso abrir mão de bons professores? Não. Esse é o conceito do CAQI, que tem o I de inicial, ou seja, é o padrão mínimo, o ponto de partida. O CAQ é o padrão mais elevado, onde queremos chegar em termos de qualidade na educação. Imagine a escola como se fosse um bolo. O CAQI são os ingredientes desse bolo. Então, eu vou acrescentando um número adequado de alunos por turma, um salário adequado para os professores, condições de funcionamento, uma escola bonita, pintada e reformada todo ano. Isso não custa muito. Eu consigo obter o CAQI num valor que é mais ou menos o que seria a metade de uma escola privada de qualidade. Só que, infelizmente, nós estamos longe disso. Por que o financiamento que a educação recebe hoje é insuficiente? Para você ter uma ideia, o valor mínimo gasto por aluno hoje no Brasil é muito baixo. Representa algo como de R$ 200 a R$ 250 por mês. Como eu vou ter qualidade com isso? Hoje, o governo federal, que é quem mais arrecada, de cada R$ 100 que nós pagamos de tributos, o governo federal fica com quase R$ 60. Mas na hora de financiar a educação, ele entra com menos de R$ 20. Um absurdo. Na hora de financiar a educação básica, que vai da creche ao ensino médio, são R$ 15. E nos governos Temer e Bolsonaro, esses valores estão caindo, tanto na educação básica quanto na educação superior. É a barbárie. No Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, o governo federal entra, na prática, com menos de 10% daquilo que os estados e municípios colocam no fundo. Então, o que se pretende com o novo Fundeb? Essa é a luta da campanha, é viabilizar o CAQI. Então, o governo federal, que hoje só coloca 10% dos recursos do Fundeb, precisaria colocar pelo menos 5 vezes mais. Se vivemos em tempos de barbárie, onde o financiamento educacional entra nesse desmonte? O Brasil está vivendo um momento muito crítico. A riqueza de 6 pessoas no Brasil, como representantes da Fundação Lehman, do Banco Itaú, do Grupo Safra, corresponde à metade do que a população mais pobre recebe. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. São essas pessoas que financiam a mídia e dizem que o Brasil já gasta o suficiente com a educação. Sem o financiamento à educação, o que nós temos é a barbárie. O que fazer, então? O que precisamos fazer em momentos de crise? Vamos investir em educação, porque essa é a poupança para o futuro. A única maneira de reverter isso é a maioria se unir. Essa é a ideia da SAM 2020. Vamos nos unir para resgatar esse espírito tolerante do Brasil, para recuperar os recursos que estão sendo retirados desde o segundo governo da Dilma, acentuados no governo Temer, e exacerbados ao limite na gestão Bolsonaro, com o grupo de militares, com o setor financeiro representado pelo Paulo Guedes. Infelizmente, em plena crise, em que os empregos oferecidos são de péssima qualidade, sem carteira assinada, o Brasil está reduzindo drasticamente os seus gastos com educação. Nós precisamos nos mobilizar. A nossa união é capaz de fazer o Brasil mudar essa realidade, ampliar o gasto com educação e cumprir aquilo que está no Plano Nacional de Educação. Um plano que foi votado pelo Congresso Nacional. Esse é o nosso compromisso, atingir 10% do PIB até 2024, dobrando os gastos educacionais para que a atual juventude possa chegar à idade adulta com condições de construir um país diferente. Conto com você. 2. O que é o Fundeb? Agora que sabemos o que são CAQI e CAQ e o quão centrais eles são para a educação receber os investimentos a que tem direito, nós podemos falar da maior batalha que estamos enfrentando nesse momento:
a luta pela melhoria e reformulação do maior fundo da educação básica, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb funciona assim: cada estado e município transfere 20% da arrecadação de parte de seus impostos e transferências intergovernamentais vinculados à educação, ou seja, fontes de receitas que devem ser destinados à educação, segundo a lei. Assim, cada fundo é composto por uma cesta de impostos e transferências municipais, estaduais e da União. O montante arrecadado em cada unidade da federação é dividido de acordo com a quantidade de matrículas na educação básica em cada rede municipal e na rede estadual, com base nos dados do ano anterior. A cada ano é definido um valor aluno-ano, VAA, mínimo nacional. Nenhuma rede pública pode ter um VAA menor do que esse. As unidades da federação que não têm arrecadação suficiente para pagar o VAA mínimo recebem uma complementação da União. Atualmente, a União coloca nessa conta apenas 10% do montante, algo que precisa aumentar urgentemente, como já falamos antes e como o professor José Marcelino explicou. Nossa atenção para o novo Fundeb é que ele pode ser uma via para viabilizar o caqui. Na prática, o teto de gastos inviabilizou alcançarmos plenamente o PNE, e o Fundeb é uma alternativa por estar fora dos efeitos dessa regra. Sempre é bom lembrar que o mecanismo de indicadores de qualidade CAQI-CAC é o melhor caminho para o cumprimento das metas do PNE, para a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. Como fazer isso? A discussão de um novo Fundeb já existe há anos, e até 31 de dezembro de 2020, o Congresso tem que votar essa nova proposta. Se dependermos do governo atual, esse sistema que distribui recursos para a educação pública vai ser esquecido. Se isso acontecer, 14 bilhões de reais não vão ser repassados às escolas. Professoras e professores vão ficar com salários ainda mais baixos e as escolas vão ser abandonadas. É por isso que você deve lutar pelo Fundeb. Mas para valer a pena, tem que ser um #Fundeb para valer. 3. O que é um #Fundeb para valer? A proposta da campanha para um #Fundeb para valer vai permitir o maior acesso escolar, professores melhor remunerados, mais infraestrutura e mais dinheiro para as escolas. Nesse novo sistema de redistribuição de recursos, ninguém perde, especialmente estados e municípios do norte e do nordeste do país, e mais municípios pequenos ganham. Essa proposta de Fundeb segue o CAQI-CAC. Por isso, calculamos que é preciso quintuplicar os recursos aplicados pelo governo federal no Fundeb. Para começo de conversa, no mínimo, ainda que seja insuficiente, é preciso duplicá-los, mas desde que sejam garantidos recursos totalmente novos. Contrariando aqueles que dizem, sem razão, que não precisamos de mais recursos na educação básica pública, essa é sim uma condição necessária para uma educação básica pública de qualidade para todas e todos. Cálculos dos maiores pesquisadores em financiamento da educação já provaram. Precisamos investir mais e investir melhor, ou seja, de maneira mais justa, melhorando as condições de oferta do ensino com equidade e justiça social. Para fortalecer a justiça social do Fundeb e induzir mais fortemente o dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, é preciso corrigir os fatores de ponderação das modalidades educação de jovens e adultos, da educação escolar indígena e quilombola e da educação no campo, equiparando-as e assegurando-lhes uma diferença positiva de pelo menos 50% em relação ao valor aluno-ano, VAA, até que sejam compatibilizadas com os custos reais pela implementação do CAQI. A proposta é que escolas situadas em territórios indígenas, quilombolas e em contextos marcados por desigualdade e pobreza tenham a garantia de um percentual adicional de recurso. Atualmente, não se sabe quanto do Fundeb é aplicado efetivamente em cada etapa e modalidade de ensino.
o que compromete o controle social e fragiliza a implementação de políticas voltadas para os setores mais discriminados da sociedade. Para garantir que os sujeitos do direito à educação, gestores, gestoras, conselheiros, conselheiras, estudantes e educadores, educadoras, possam acompanhar e fiscalizar a implementação dos recursos, a proposta seria incluir, tanto na emenda, que institui o Fundeb, quanto em sua norma regulamentadora, mecanismo de fortalecimento de transparência e controle social da aplicação dos recursos. Além disso, é preciso considerar a implementação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que tornam obrigatório o ensino de cultura e história indígena, africana e afro-brasileira nas escolas, num critério para a apreciação de contas. Como lutar por um #Fundeb para valer? No fundo roxo e com traços brancos está o desenho de duas pessoas. Uma garota veste mini saia, usa cabelos presos e ao seu lado um garoto usa terno com muitas golas e um pequeno chapéu. No site da campanha, saiba como pressionar os políticos nas redes sociais e faça a sua parte na luta por um fundo da educação básica que direciona mais recursos para escolas, alunos e alunas e professores e professoras. Um #Fundeb para valer. Acesse campanha.org.br. 4. Quem não quer um #Fundeb para valer? Os que não querem mais recursos para a educação usam o argumento da eficiência para dizer que, basicamente, pode-se fazer um omelete sem quebrar os ovos. Dizem que as desigualdades vão diminuir com uma distribuição eficiente de recursos. Embora utilizem palavras bonitas, o que eles defendem, na verdade, é distribuir a miséria que hoje é repassada para a educação. Ocorre que são pessoas que jamais pisaram em uma escola pública ou não têm compromisso com ela. Pode até parecer que este grupo de fundações e institutos bancários e empresariais contrários ao direito à educação tem um discurso que favorece estudantes e professores. Mas, na prática, isso está longe da realidade. Para entender, expomos abaixo os interesses dessas instituições no debate do novo Fundeb. A proposta de Fundeb desses grupos prevê bem menos recursos do governo federal. O governo federal dá 10 centavos a cada R$ 1 investido na educação. Eles querem aumentar só mais 5 centavos nessa conta. Isso significa um fundo com menos 36 bilhões de reais do que o estipulado pela proposta do #Fundeb para valer, que é o mínimo para termos vagas para todas as pessoas, com padrão de qualidade mínimo e professores valorizados. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, nessa proposta de menores recursos com distribuição capenga, levantada por Paulo Guedes, ministro da Economia, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, sempre reforçada por entidades empresariais, as redes do Ceará e de Pernambuco juntas vão perder R$ 500 bilhão. Se contarmos só a rede de Salvador, mais de 100 milhões de reais vão deixar de ser repassados. No sistema que defendem, não só estados e municípios do Brasil vão deixar de ganhar mais recursos, como alguns terão que repassar o dinheiro insuficiente que têm para aqueles que têm ainda menos. O estado da Bahia, por exemplo, perderá 770 milhões de reais do que tem hoje. Como brasileiras e brasileiros, não aceitamos prejudicar nenhum estudante, muito menos do Nordeste, a região mais prejudicada em toda a nossa história. Não vamos deixar isso acontecer. Nós queremos um Fundeb bom para todo mundo. Queremos um #Fundeb para valer. O desenho em preto e branco de uma menina. Ela sorri olhando para frente. Tem os cabelos grandes e encaracolados. 5. O que a educação pode ser? Temos que conhecer os nossos direitos educacionais. Sim, mas na prática, como isso funciona? Os direitos educacionais estão dispostos na Constituição Federal de 1988 e se tornam realidade quando são efetivados como política pública. Mas muito do que acontece na realidade é um descompasso entre o que estudantes e profissionais da educação têm direito por lei
e que tipo de serviço público recebem. Quando a política pública entra na escola, as práticas mudam também. Pode até não parecer, mas políticas de financiamento, formação de professores e currículo mudam a vida educacional. Para engrossar o caldo da conversa, na hora de defender nossos direitos educacionais, além de sabermos um pouco das leis, temos de nos perguntar também: como as políticas públicas estão sendo cumpridas na prática? E quem está tomando as decisões que impactam os nossos direitos? Só de se fazer essa reflexão, você já deu o primeiro passo para praticar uma educação crítica. Se a educação é pública, claro, ela é para todas e todos. Mas como podemos perceber que as políticas públicas oferecem uma educação da melhor qualidade para todas e todos? É uma educação que precisa cumprir um tripé de funções: de educar para o desenvolvimento pleno da pessoa, de educar para o exercício da cidadania e de educar para uma vida produtiva. Educar para o desenvolvimento pleno da pessoa é não pensar a educação apenas em um ensino utilitarista ou conteudista, aquele que educa apenas para os objetivos limitados. O desenvolvimento pleno nasce da pluralidade de formas do ser humano ser e fazer. Educar para a cidadania, conforme veremos adiante neste manual, pode ser resumido como educar para buscar a autonomia de cada cidadão e a transformação da sociedade por meio da participação em espaços de debate e decisão, para a melhoria das vidas de todas e todos. Educar para uma vida produtiva é educar para a qualificação do trabalho. Em outras palavras, é a educação que oferece meios para que o trabalho da cidadã e do cidadão produza as suas condições materiais de existência, com dignidade. Esse tripé está registrado no artigo 205 da Constituição Federal de 1988 e recebe o apoio, logo no artigo seguinte, o 206, de alguns princípios: da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, da gestão democrática e da garantia de padrão de qualidade. Resumindo, é a educação que deve preparar para a formação humana. Isso é o que a educação pode ser, uma educação que representa uma chance de construirmos uma sociedade democrática de verdade, com mais distribuição de renda, inclusão e justiça social. Uma sociedade melhor para todas e todos. Uma educação melhor para todas e todos. Isso é o que a educação pode ser se lutarmos por nossos direitos. Na cor roxa, uma mão com um pulso em riste segura um lápis. A educação pode e tem que ser inclusiva para todas e todos. Lutar por uma educação pública e democrática é lutar por uma educação inclusiva. Para atualizarmos sobre as políticas recentes na educação inclusiva, convidamos o especialista no tema, Pedro Prata, coordenador da Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, Organização Referência em Inclusão e Acessibilidade. Ouça o que ele nos escreveu. A necessidade de implementação de medidas de educação inclusiva está bastante evidente na meta 4 do PNE, abre aspas. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Fecha aspas. A formulação desta meta é resultado de mudanças profundas e estruturais da percepção sobre os caminhos educacionais para crianças, adolescentes e jovens com deficiência, transtornos mentais e limitações cognitivas em todo o país, principalmente a partir da década de 2000. Houve, de fato, um amadurecimento da concepção de que a escola é um direito para todos e todas e que modelos de educação especial, ou seja, apartada, são discriminatórios e inconstitucionais. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva,
PNEE-PEI, consolidada em 2008, é a grande norteadora desta prática. O governo Bolsonaro, apesar de transmitir uma ideia de preocupação com pessoas com deficiência, simplesmente por aplicar a lei que obriga a língua brasileira de sinais nos veículos oficiais de informação, está empenhando em desconstruir a política de educação inclusiva. Há, desde o governo Michel Temer, e ainda mais forte agora, um grupo de trabalho no âmbito do MEC e do Conselho Nacional de Educação, voltado especificamente para desmontar a PNEE-PEI. Para isso, apropria-se de um argumento vazio de que a educação inclusiva não deu certo, já que os sistemas enfrentam problemas. O desafio da educação inclusiva é exatamente o mesmo da educação como um todo. Como garantir qualidade para todos os estudantes, independentemente de suas características? Uma das principais ferramentas da educação inclusiva é o atendimento educacional especializado, AEE. Por meio dele, todo aluno deve ter acesso ao AEE no contraturno, que precisa ser desenvolvido em constante interação entre o professor da sala de aula regular e o professor especializado. É fundamental compreender as demandas de cada estudante e elaborar caminhos para o seu aprendizado. 2020 ainda nos apresenta um desafio novo. No final do ano passado, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.935 de 2019, que garante atendimento de psicólogo a alunos de escolas públicas, após quase 20 anos de tramitação. O PL havia sido barrado por Bolsonaro, mas os movimentos sociais conseguiram reverter e derrubar o veto no parlamento. Esta medida traz, obviamente, ganhos expressivos para o ensino brasileiro. Por outro lado, principalmente a partir da perspectiva da educação inclusiva, precisamos ficar atentos. A presença obrigatória do profissional de psicologia na escola deve ser orientada a partir de uma lógica não medicalizante, ou seja, as eventuais dificuldades de aprendizagem do aluno devem ser consideradas sob uma ótica sistêmica, perpassando educadores, pais ou cuidadores, profissionais de apoio e o próprio sistema de ensino. O papel do psicólogo escolar não é tratar o aluno, é sim contribuir para a construção de um ambiente escolar propício para o aprendizado de todos. No caso de crianças, adolescentes e jovens com deficiência, a tendência à medicalização é ainda mais forte e, por isso, precisa ser enfrentada ainda mais intensamente. Educação para a cidadania. Leia a referência no livro. A ilustração em preto e branco do educador Paulo Freire. Ele está falando e olhando para o lado. Paulo Freire usa óculos, é calvo e tem uma longa barba. Este capítulo deste manual tem por base os capítulos Paulo Freire, o educador proibido de educar, de Sérgio Haddad, e Educação Popular e Participação Social, Desafios e Propostas para Hoje, de Pedro de Carvalho Pontual. Ambos fazem parte do livro Educação contra a Barbárie. Vale a leitura do texto na íntegra para se aprofundar. Trazemos abaixo elementos importantes de sua reflexão, para seu conhecimento e para dar base para suas atividades. Segundo Paulo Freire, em trecho retirado do texto de Sérgio Haddad, abre aspas, educação é um produto da sociedade, fecha aspas, ou seja, é também reflexo da disputa de projetos políticos em uma democracia. Essa disputa tem o objetivo de construir um futuro, e essa disputa é principalmente baseada em ideias. Historicamente, e ainda hoje, nós sabemos que o espaço para participar da política brasileira é restrito. Raras pessoas têm um lugar na mesa onde as decisões realmente vão mudar o futuro da nação. Fora dessa arena, no campo da sociedade civil em que está a maioria de nós, a opinião pública exerce alguma pressão sobre a política institucional. Mas muitos não têm consciência dos próprios direitos e, por isso, não participam da política para defendê-los. A educação precisa ser cidadã, porque a escola também é resultado da disputa de ideias da política. E, portanto, a escola também é espaço primordial para discutir política. Não inserir o ambiente escolar em contextos políticos locais e nacionais
é deixar que a arena de debates continue elitizada e restrita aos poucos de sempre. Agora, voltando a Paulo Freire, parte do seu legado se baseia em fazer com que a educação política de toda pessoa se apoie nas ideias centrais que movem as pessoas, que vão da comunidade à sociedade. Ao buscar a combinação do processo educativo e do contexto cultural dos estudantes, o aprendizado pode se materializar nas vidas das pessoas e na prática. A política deixa de ser um espaço para apenas testemunharmos as decisões da elite política e econômica, mas passa a ser uma ferramenta para a cidadania. Uma cidadania que tem, por meio da política, o objetivo da transformação social e da emancipação de cada cidadão. Como desbarbarizar a educação? Artigo de Fernando Cássio, organizador do livro Educação contra a Barbárie, por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar. Professor da UFABC e membro da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A educação contra a barbárie começa pela escola. O governo Bolsonaro e os seus aliados sabem que a grande linha de resistência ao seu projeto de poder está nas escolas públicas deste país. É por isso que eles têm tanto medo de estudantes e professores. É por isso que eles querem sequestrar a nossa liberdade. Mas eles não vão conseguir. Quando os estudantes secundaristas ocuparam escolas estaduais entre 2015 e 2016, o que fizeram foi tomar para si o debate pedagógico e propor alternativas para uma escola pública que há muito tempo vem sendo tratada como sala de espera da marginalização social. Eles compreenderam que a barbárie educacional é sempre operada a partir das escolas e, a partir daí, inventaram um jeito de desbarbarizar. Desbarbarizaram pela via da desobediência. Apesar de todos os problemas e apesar de toda a tentativa de desqualificação da educação pública em nosso país, tem muita coisa acontecendo nas escolas. Tem coletivo feminista na escola, tem coletivo negro na escola, tem estudante organizado na escola, tem demanda por conhecimento na escola, tem fruição estética na escola, tem curiosidade na escola. Tem famílias lutando por uma escola melhor para as suas crianças. Tem profissionais da educação defendendo o direito à educação para além das reivindicações salariais. É por isso que a escola pública brasileira não sucumbe à barbarização reacionária. É por isso também que ela não sucumbiu a décadas de barbarização gerencial. Acima de qualquer ranking, toda frente ampla em defesa da educação precisa levar em conta a urgência de romper o círculo vicioso da barbárie educacional, de expor as conexões entre reacionários e privatistas. Isso deve ser feito a partir da escola pública, pois é lá onde estudam cerca de 80% das crianças, adolescentes e jovens do Brasil. Portanto, é também a escola pública que mais sofre com a precariedade de recursos, com a desvalorização dos profissionais da educação e com a ausência de políticas públicas que permitam que crianças e adolescentes possam se dedicar aos estudos. A educação é um projeto coletivo que se materializa de formas diversas. Ela não cabe nos rígidos vasilhames das políticas educacionais centralizadas e sempre escapa à truculência reacionária dos que tentam controlar os corpos nas escolas, definindo até o corte de cabelo que os estudantes devem usar. Se por vias institucionais ninguém conseguir impedir o governo Bolsonaro de adulterar os livros didáticos de história ou de falsificar os livros de ciências, eles serão corrigidos, rabiscados e transformados em arte por estudantes e professores nas salas de aula de todo o país. Vão virar confete, bandeirinha de festa junina e boneco de papel machê, e ninguém poderá fazer nada para impedir que isso aconteça. Aprender com a potência insurgente das escolas é o primeiro passo que devemos dar para desbarbarizar a educação brasileira. Que o grito desbarbarizador da SAM 2020 por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar ecoe em toda a escola, em toda a universidade e em todo o espaço educacional do nosso país. A educação contra a barbárie começa pela escola e nós não vamos recuar. O desenho de uma mulher lendo para uma garota.
A mulher abraça a menina e as duas leem o livro à sua frente. A mulher sorri. Ela tem os cabelos curtos e enrolados. A menina lê interessada. Ela tem os cabelos compridos e ondulados, presos por uma pequena presilha. 6. Como se mobilizar? Se você chegou até aqui, significa que podemos aprender juntos bastante sobre direito à educação. Mas o que fazer com esse aprendizado? Como lutar pelo direito à educação no seu dia a dia? Recorrendo à expressão usada por Paul Singer no texto Poder, Política e Educação, precisamos que, abre aspas, 1000 flores de experimentos diversos possam florescer. Fecha aspas. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, Amped, número 1, 1996. Acesse em tinyurl.com/Paul-Singer. No fundo roxo, do lado esquerdo e direito, o desenho de flores do tipo hibisco, com grandes pétalas abertas e longos caules. Ao centro, os dizeres: precisamos que 1000 flores de experimentos diversos possam florescer. Talvez o terreno pareça de terra arrasada, mas não é. Existem milhões de pessoas que, dia após dia, fazem com que as palavras deste manual se concretizem, mesmo que seja na sua cidade, com a sua escola, etc. Educadores, estudantes, pais, ativistas do direito à educação já resistem à barbárie e atuam por uma educação pública que seja gratuita, livre, de qualidade, inclusiva e laica, que seja de fato para todos. Quem conhece a vida de professoras e professores sabe que as flores já existem. Precisamos nos unir para florescer cada vez mais em muitos cantos do país. Por isso, não esmorecemos. Organize um momento para conversar na sua escola, comunidade, associação, coletivos, etc., sobre os temas deste manual, o plano de educação do seu município e seus impactos no projeto político-pedagógico da escola. Ocupe os espaços de participação com as suas reivindicações. Assim, existe a chance de transformar os debates em propostas sistematizadas, que, por sua vez, vão articular ações políticas, que nascem da participação de muita gente, inclusive a da sua escola. Poste nas redes sociais as atividades que fizer, reflexões, chame mais gente para o debate. Use as hashtags #SAN2020, #Fundeb pra valer, #Educação contra a Barbárie. Quer saber mais como agir? Acesse o portal De Olho nos Planos e baixe materiais e vídeos que mostram como a comunidade escolar mobilizada e reunida pode discutir e elaborar planos de melhoria da qualidade da escola e cobrar do poder público ações de melhoria das condições de trabalho nas unidades educacionais para transformar a gestão educacional e também nossa educação. Acesse deolhonosplanos.org.br/monitoramento-participativo e deolhonosplanos.org.br/autoavaliação-participativa. A imagem do vídeo do YouTube. Ao centro, o desenho de uma mulher negra olhando para frente. Ela usa faixa nos cabelos e grandes brincos de argola. Ao seu redor, diversos ícones de acesso às informações do vídeo. Façamos muito barulho e desbarbarizemos juntos a educação. Hora de agir. Letreiro, Semana de Ação Mundial 2020. Na cor roxa, uma mão com o pulso em riste segura um lápis. Nas laterais, diferentes ilustrações, nas cores roxa e verde. Uma mulher indígena, um globo, uma cadeira de rodas, a junção dos símbolos do masculino e do feminino, um livro, um caderno e mãos fazendo sinais em libras. Entre no blog da SAN 2020, http://semanadeacalmundial.org e tenha acesso a mais informações sobre a temática. Conheça todas as nossas sugestões e dicas para suas atividades na página Como Participar.
Baixe materiais da semana, também em formatos acessíveis. Compartilhe fotos, vídeos e notícias sobre a SAM na sua comunidade. Contato: sam@campanhaeducacau.org.br ou 11 3159 1243. Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ação Educativa. ActionAid. Centro de Cultura Luiz Freire, CCLF. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, SEDECA-CE. Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE. Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, FINEDUCA. Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, MIEIB. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCME. União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Comitê Técnico. Ação Educativa, Centro de Cultura Luiz Freire, CCLF, Escola de Gente, Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, FINEDUCA, Mais Diferenças, Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, MIEIB, Rede Escola Pública e Universidade, REPU, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, Professora Doutora Bianca Correa, USP, Comitê SP da Campanha, Professora Doutora Catarina de Almeida Santos, UNB, Comitê Diretivo da Campanha, Professor Doutor Fernando Cássio, UFABC, Comitê SP da Campanha, Professor Doutor José Marcelino de Rezende Pinto, USP, Comitê Diretivo da Campanha, Marina Avelar, pesquisadora, Comitê MG da Campanha. Rogério Diniz Junqueira, pesquisador UNB, membro da rede da campanha. Apoio: SESI, Global Campaign for Education, Visão Mundial. Coordenação: Campanha. Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma articulação de centenas de movimentos e organizações da sociedade civil, que atuam para que todas e todos tenham garantido seu direito à educação pública e gratuita de qualidade. Atribuição: não comercial CCBYNC. Exceto onde indicado de outra forma, todos os conteúdos disponibilizados neste website estão licenciados com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial 4.0 internacional.